Tatsuya nasceu na família Yotsuba, um dos clãs de magos mais poderosos do Japão. A única obsessão da família era a criação de magos fortes. Ainda durante a gravidez, sua mãe, a líder do clã, colocou todas as suas preces e desejos na esperança de que seu filho fosse um mago sobre-humano. Seu nascimento foi celebrado, mas a alegria rapidamente se transformou em decepção quando descobriram que ele não conseguia usar magia. A partir desse momento, ele se tornou um pária, intimidado e ignorado por todos. Não importava o quanto chorasse ou gritasse, ninguém lhe dava atenção, nem mesmo sua própria mãe, aquela que mais havia desejado sua existência. Para esconder a vergonha e manter a imagem pública da família, sua mãe o designou como guarda-costas de sua irmã. A partir de então, Tatsuya nunca mais chorou. Não porque o desejo de chorar tivesse desaparecido, mas porque anos de dor e sofrimento o haviam despido de toda a emoção. Quando os irmãos chegaram à sua vila, foram recebidos por Honami, uma das criadas da família. Eles entraram, deixando para Tatsuya a tarefa de carregar as bagagens. Logo depois, Miyuki pediu permissão à mãe para dar uma volta e a mãe a instruiu a levar Tatsuya junto. Relutante, mas obediente, Miyuki concordou. Ela caminhava à frente enquanto Tatsuya a seguia a uma distância respeitosa. Ao percorrer as ruas silenciosas, os pensamentos de Miyuki fervilhavam de frustração. Para ela, era inútil ter alguém mais fraco do que ela como guardião. Mas seus devaneios foram interrompidos quando Tatsuya a segurou de repente, instantes antes de ela esbarrar em um homem. O homem esbarrou propositalmente nela. 3 soldados de folga assumiram posturas ameaçadoras, tentando intimidar os irmãos. Tatsuya se colocou à frente de Miyuki. Seu olhar firme e comportamento calmo transmitiam um aviso silencioso. Ele era o verdadeiro perigo. Provocado, um dos soldados lançou um soco infundido com magia. Tatsuya bloqueou com facilidade, deixando Miyuki atônita. Ela sabia que ele não podia usar magia, mas o que viu desafiava sua compreensão. Após dar um aviso, Tatsuya contra-atacou, com um único soco que jogou o homem no chão. Sem hesitar, ele pegou Miyuki pela mão e se afastou, deixando o soldado caído. Miyuki ainda estava impressionada com a exibição inesperada de habilidade em combate. Quando voltaram à vila, Minami percebeu o estado inquieto de Miyuki. Ao ouvir o que havia acontecido, Honami elogiou Tatsuya, mas ele descartou o elogio como nada além de seu dever, deixando Miyuki confusa com suas palavras. Mia, debilitada, fez um comentário destacando a consciência dele sobre sua posição. Como Mia não pôde comparecer a um evento social, Miyuki foi enviada em seu lugar para receber um dos líderes de um dos ramos da família. Ela não gostou da ideia, mas Honami a orientou sobre como esconder seus sentimentos em prol de sua futura imagem pública. Na festa, Miyuki cumprimentou formalmente Mitsugo, o líder do ramo, que a conduziu para conhecer seus primos. Tatsuya permaneceu encostado na parede, em seu papel de escolta. As crianças logo o notaram e correram até ele. Enquanto conversava com elas, um leve sorriso surgiu em seu rosto, algo que Miyuki jamais havia visto direcionado a ela. A cena despertou um ciúme silencioso, mesmo que ela nunca tivesse se importado com ele. Pouco depois, Mitsugu interveio, afastando as crianças sob o pretexto de ajudar Tatsuya, quando na verdade era para evitar que interagissem com ele. Miyuki refletiu sobre a política interna da família e como eles faziam questão de manter todos afastados de Tatsuya. Para a família Yotsuba, Tatsuya não passava de um guarda-costas, uma ferramenta descartável destinada a proteger sua irmã, mesmo que isso custasse sua própria vida. Por causa da influência fria da família, Miyuki nunca o viu como um irmão, e seu comportamento distante e sem emoções a convenceu de que ele também não sentia nenhum afeto por ela. Ele estava destinado a permanecer ao seu lado, não por escolha, mas por obrigação. A tensão diminuiu quando Tatsuya pediu permissão para patrulhar os arredores. Sua dedicação em cumprir seu papel inspirou Miyuki a focar em seu próprio dever, representar a mãe com elegância. No dia seguinte, a família decidiu passar o tempo de lazer a bordo de um iate luxuoso. Cercados de riqueza, posaram para fotografias enquanto a brisa do mar embalava o momento. Honami incentivou os irmãos a tirarem uma foto juntos, mas Tatsuya, como sempre, buscou primeiro a aprovação silenciosa da mãe. Ela fez um aceno discreto e, para surpresa de Miyuki, um rubor aqueceu suas bochechas enquanto ela sorria para a câmera. A calmaria
magia foi rompida quando o iate desviou bruscamente para evitar um ataque de submarino. Miyuki e Honami, rapidamente, sacaram seus CADs, os dispositivos que lhes permitiam lançar magia, preparando-se para defender a embarcação. Ao olhar para Tatsuya, Miyuki notou suas mãos vazias. Ele não carregava nenhum dispositivo, um lembrete daquilo que ela acreditava ser sua inutilidade como mago. Duas formas escuras cortaram a água sob eles. Torpedos. O pânico tomou conta. Nenhum de seus feitiços poderia conter tal ameaça. Então, sem aviso, Tatsuya ergueu a mão na direção das armas que se aproximavam. Em um instante, os torpedos foram desmantelados, reduzidos a fragmentos inofensivos. Os olhos de Miyuki se arregalaram em descrença. Ele não tinha um CAD, mas acabara de realizar uma magia avançada em uma fração de segundo. Seu coração acelerou. Pela primeira vez, ela começou a se perguntar quem seu irmão realmente era e como poderia se aproximar dele. Naquela noite, Kazama, capitão da base militar próxima, chegou à vila para colher um depoimento sobre o ataque. Ao escoltarem-no para fora, os irmãos encontraram o soldado que Tatsuya havia derrubado dias antes. Ao reconhecê-lo, Kazama obrigou o soldado a pedir desculpas. Tatsuya aceitou apenas após um sutil aceno de Miyuki sinalizar sua aprovação. Intrigado, Kazama convidou Tatsuya para visitar sua base. No dia seguinte, sua mãe, que se preparava para participar de um evento exclusivo para mulheres, incentivou-o a ir, vendo nisso uma oportunidade valiosa. Miyuki pediu para acompanhá-lo, explicando que desejava compreender melhor as habilidades de seu guarda-costas designado. A mãe concordou em deixar os dois visitarem a base, mas os lembrou de se comportarem como irmãos em público, instruindo Tatsuya a chamá-la pelo nome em vez de senhorita. Ao chegarem, foram recebidos por Sonata, que os levou a uma área de treinamento onde as tropas praticavam magia básica sem dispositivos, sob a supervisão de Kazama. Logo, o treino evoluiu para combates de demonstração, e Kazama convidou Tatsuya a participar. Seu primeiro oponente era um campeão nacional de boxe. A luta começou com uma rápida sequência de socos, mas Tatsuya os desviou com facilidade e encerrou o combate com um único golpe preciso. Seu próximo adversário foi um faixa preta de karatê, e Kazama ordenou que ele lutasse com tudo, apesar de enfrentar alguém tão jovem. Enquanto o soldado avançava, Sonata observou que Tatsuya estava abordando a luta como se fosse um combate real, mantendo distância para o caso de armas ocultas. A luta terminou com Tatsuya contra-atacando e derrubando o soldado no chão. Ver um adolescente derrotar soldados totalmente treinados despertou o orgulho da unidade, e Kazama chamou para uma luta final. Joseph, o mesmo soldado que Tatsuya havia derrotado no primeiro dia, se ofereceu ansioso para se redimir. Kazama confirmou a habilidade de Joseph, e Tatsuya aceitou o combate, apesar do desconforto de Miyuki. Desta vez, a luta permitiria o uso de magia. Miyuki protestou, mas Tatsuya ignorou sua preocupação, observando que a magia era essencial para um mago. Ele usou sua agilidade para criar distância antes de lançar um feitiço de atordoamento, derrubando Joseph. A luta terminou quando Tatsuya usou o Graham Demolition, desativando completamente a magia de Joseph e garantindo a vitória. A técnica, um feitiço de nível S capaz de destruir a magia inimiga, deixou todos atônitos. Após o combate, Kazama convidou os irmãos para tomar chá e discutir a técnica, enquanto Sonata ofereceu a Tatsuya a oportunidade de conhecer os CADs em que estava trabalhando. Os dispositivos chamaram a atenção de Tatsuya, e nos dias que se seguiram, Miyuki percebeu que ele passava horas em seu quarto, trabalhando incansavelmente neles, embora ela não compreendesse o motivo. A tranquilidade foi abruptamente interrompida pelo som das sirenes de ataque aéreo. Um anúncio informou que uma embarcação de patrulha havia sido atacada na costa e que a ilha estava sob fogo de mísseis. Os cidadãos foram orientados a evacuar. Tatsuya apareceu para informá-los de que Kazama havia oferecido abrigo na base. Nesse momento, o telefone tocou. Honami transmitiu que era a irmã de Mia, aconselhando-os a buscar refúgio na base e a remover o limitador de Tatsuya. Mia concordou e ordenou que Tatsuya pedisse transporte a Kazama. Ao chegarem à base, Joseph os guiou até uma sala de descanso, onde aguardaram com outra família até que o abrigo estivesse pronto. Mia e Honami sentiram que algo estava errado, mas o grupo de 4 permaneceu em silêncio,
silêncio, até que o som de tiros os alcançou. Tatsuya tentou usar magia para observar a área, apenas para descobrir que a sala estava protegida por barreiras, bloqueando sua visão do lado de fora. Mia ordenou que ele fosse investigar, mas ele hesitou, preocupado com o que poderia acontecer com Miyuki em sua ausência. Suas palavras despertaram a fúria de Mia ao perceber que ele havia se referido à irmã pelo nome, como se fossem iguais. Seu temperamento explodiu, e ela o lembrou de forma cortante de sua posição. Nada mais do que um guarda-costas. Forçou-o a se desculpar. Para garantir obediência, ela usou magia para compelir Tatsuya a seguir suas ordens. Do lado de fora, Tatsuya encontrou-se em meio a um tiroteio entre o pessoal da base e forças inimigas, auxiliadas por traidores. Dentro da sala, um soldado chamado Kinjou entrou com 3 comparsas, garantindo aos civis que os levaria para um local seguro. Honami informou que um dos membros do grupo havia saído para avaliar a situação, enquanto Mia sugeriu que os soldados levassem primeiro a outra família. Honami pensou por um instante que isso fosse preocupação com seu filho, mas Mia esclareceu que simplesmente não confiava naqueles homens. Antes que a situação mudasse, Joseph apareceu e chamou Kinju, que abriu fogo sem aviso. Honami imediatamente ergueu uma barreira para proteger Mia e Miyuki, mas um dos traidores lançou um feitiço de supressão mágica, cortando sua capacidade de lutar. Joseph e Kinju trocaram palavras acaloradas, e quando Joseph tocou em um ponto sensível, a supressão enfraqueceu. Miyuki aproveitou a oportunidade, eliminando o conjurador e libertando todos dos efeitos. A fúria de Kinju foi imediata. Ele virou a arma contra os 3 e os abateu. Momentos depois, Tatsuya irrompeu pela parede, usando o Kaden que vinha trabalhando para desintegrar os 4 soldados traidores. Seu olhar caiu sobre Miyuki, caída, sem vida em uma poça de sangue, e o pânico o dominou. Caindo de joelhos, ele chamou seu nome e colocou a mão sobre o peito dela, mas não houve resposta. Ela estava morta. Recusando-se a aceitar isso, ele gritou que não permitiria que ela morresse, e começou a conjurar um feitiço único. Em sua mente inconsciente, Miyuki se viu sozinha em uma cidade congelada e destruída. Ela ouviu a voz de Tatsuya chamando por ela, e a tristeza a preencheu ao se arrepender da forma como o havia tratado por toda a sua vida. Desejava ter uma chance de se desculpar, mas acreditava que era tarde demais. Quando seu corpo desabou, uma onda de magia a envolveu, curando seus ferimentos e restaurando seu corpo ao estado anterior aos disparos. Ao abrir os olhos, percebeu que era a magia de Tatsuya e ficou maravilhada com seu poder. Quando sua recuperação foi concluída, Tatsuya a abraçou, aliviado. Ela retribuiu o abraço sem querer soltá-lo, enquanto ele se levantava para proteger os outros. Seu olhar então se voltou para o corpo imóvel de sua mãe, cravejado de tiros. Pela primeira vez, Miyuki o chamou de irmão com sinceridade. Ele curou e reviveu tanto Mia quanto Honami. Assim que recuperaram a consciência, o médico da base se aproximou para examinar o estado de Mia. Kazama apresentou desculpas pelas ações dos traidores, mas Tatsuya exigiu explicações. Kazama revelou que a outra família era o verdadeiro alvo e que sua família havia sido usada como refém. Em seguida, descreveu a situação. O inimigo agora controlava as águas ao redor da ilha, e tropas haviam desembarcado na costa próxima à vila. Diante do cenário, Tatsuya pediu que sua família fosse colocada no local mais seguro disponível. Também requisitou armaduras e equipamentos, preparando-se para enfrentar o inimigo diretamente. Quando Kazama questionou seu motivo, Tatsuya respondeu que era vingança pela morte de sua irmã. Kazama deixou claro que não permitiria o assassinato de não combatentes ou de quem se rendesse, mas os olhos de Tatsuya se tornaram frios ao prometer que o inimigo não teria chance de se render. Com isso, Kazama concordou em destacá-lo junto à unidade. Ao se preparar para partir, Miyuki se agarrou a ele, implorando que não fosse. Ele disse que precisava ir. Haviam ferido a única coisa que importava para ele. A escolha de palavras chamou sua atenção, mas ele apenas afirmou que ela já tinha idade suficiente para que sua mãe explicasse. Confiante em seu poder, garantiu que não havia ninguém capaz de derrotá-lo. De sua posição segura, a família observava enquanto Tatsuya lutava ao lado dos militares contra os invasores. Honami descreveu a cena como um pesadelo vivo. Soldados inimigos eram desintegrados por sua magia, e sempre que algum aliado era abatido,
ele o ressuscitava sem hesitação. Perturbada e curiosa, Miyuki se voltou para a mãe em busca de respostas. Mia a repreendeu por chamá-lo de irmão antes de revelar a verdade. Tatsuya havia nascido como um mago defeituoso. No clã Yotsuba, magia verdadeira significava alterar informações para criar um feitiço específico. A habilidade de Tatsuya, no entanto, se limitava a destruir e restaurar informações em escala devastadora. Vários selos foram colocados em seu poder para impedir que ele buscasse vingança ou destruísse o clã. Seu cérebro não conseguia alterar informações mágicas, então Mia conduziu inúmeros experimentos para forçá-lo a mudar, removendo todas as suas emoções, exceto uma, seu profundo vínculo com Miyuki. Quando todas as tentativas falharam, Mia decidiu usar esse poder defeituoso e aquele apego inabalável, prendendo-o ao papel de guarda-costas da filha. A revelação levou Miyuki às lágrimas. Ao voltar os olhos para a tela, ela se perguntou como poderia retribuir tudo o que ele havia feito por ela. Conforme a batalha se aproximava do fim, 6 navios se desprenderam da frota inimiga, tentando fugir. Os soldados se prepararam para interceptá-los, mas o comandante da base ordenou que permanecessem em posição. Apenas Sonata, Kazama e Tatsuya permaneceram. Nas mãos de Tatsuya havia um enorme CAD do tipo sniper, projetado por ele mesmo. Ao vê-lo, Honami pediu permissão para se posicionar e apoiá-lo. Sua mãe concedeu autorização, parecendo entender exatamente o que Tatsuya pretendia fazer. Honami juntou-se a ele, erguendo seus escudos para absorver o bombardeio inimigo, dedicando-se inteiramente à defesa para que Tatsuya pudesse focar em seu ataque. Seus esforços lhe deram o tempo necessário para liberar sua magia. Canalizando um poder imenso, Tatsuya ativou o Material Burst, obliterando a frota inimiga com um único golpe e gerando um tsunami colossal, enquanto os sobreviventes batiam em retirada. Quando chegaram a um local seguro, Tatsuya se virou e viu Honami desabar. Ela havia esgotado até a última gota de seu poder mágico para protegê-lo. Em seus últimos suspiros, ela expressou satisfação por ter escolhido o momento de sua morte, um momento em que cumpriu seu verdadeiro dever e morreu como uma pessoa, não como uma ferramenta fabricada. Ela pediu a Tatsuya que aprendesse com sua escolha, então fechou os olhos pela última vez. 3 anos se passaram após o infame incidente de Okinawa, um evento que concedeu a Tatsuya o temido título de Deus da Destruição. Após isso, ele decidiu continuar seus estudos na primeira escola de magia, uma instituição afiliada à Universidade Nacional de Magia. Apesar de seu vasto conhecimento teórico, seus resultados nos testes práticos o colocaram no segundo curso, uma classificação para estudantes com habilidades práticas mais fracas. Era o dia da matrícula na primeira escola de magia. Miyuki expressou sua decepção pelo fato de Onisama ser um estudante reserva, apesar de ter tirado a maior nota no exame de admissão. Onisama explicou que as habilidades práticas contavam mais do que as notas. Então, ele teve sorte de ter sido admitido. Miyuki rebateu dizendo que ninguém podia vencê-lo em acadêmicos ou artes marciais, mas ele a interrompeu. Disse que ela sempre ficava chateada por ele e que o que importava era o que ela fazia por ele. Miyuki corou e Onisama lembrou-a de que ela era inteligente. Então mal podia esperar para vê-la brilhar como uma estudante de curso 1. Miyuki entendeu o recado e pediu desculpas por ser egoísta. Onisama observava o prédio da escola enquanto algumas garotas passavam comentando sobre como ele parecia animado, mesmo sendo um reserva. Pouco depois, uma estudante se aproximou perguntando se ele precisava de ajuda com algo. Onisama a reconheceu como uma aluna veterana do curso 1, então fez uma reverência e permaneceu em silêncio. Ela se apresentou como Seigusa Mayumi, a presidente do conselho estudantil. Onisama apresentou-se como Shiba Tatsuya. Seu nome lhe pareceu familiar e ela tentou perguntar mais, mas outra garota interrompeu para avisar Mayumi que os ensaios estavam começando. No auditório de matrícula, Tatsuya percebeu a divisão dos lugares entre flores e ervas daninhas.
Alguns alunos do grupo das ervas pediram para sentar-se ao lado dele e se apresentaram. A cerimônia começou e sua irmã, Shiba Miyuki, foi chamada para fazer um discurso como representante da turma de ingressantes. Do lado de fora do auditório, Mizuki e Erika perguntaram se ele queria ver a sala de aula deles, mas ele recusou, dizendo que estava esperando sua irmã. Mizuki perguntou se Miyuki era realmente sua irmã, e ele confirmou. Tatsuya elogiou Mizuki por reconhecer o parentesco, e ela explicou que sentiu suas auras, e notou que ambos tinham olhares igualmente dominantes. Tatsuya elogiou sua visão aguçada, mas mencionou que ela tinha hipersensibilidade a emissões de partículas espirituais, o que a tornava vulnerável a ver seus segredos. Miyuki o chamou, interrompendo seu raciocínio. Ela chegou acompanhada da presidente do conselho estudantil e de uma colega. Miyuki o provocou sobre namoro ao ver Mizuki e Erika, mas ele negou, apresentando-as como suas colegas de classe. Tatsuya percebeu que o conselho estudantil ainda estava por perto, o que o levou a perguntar a Miyuki se já tinham terminado com ela. A presidente entendeu o recado e disse a Miyuki que discutiriam mais detalhes depois. Em seguida, informou Tatsuya que teriam uma longa conversa em breve e saiu, enquanto sua colega demonstrava frustração. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.